Olá, meus amigos, eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Estudos Dirigidos em Algoritmos Avançados, no Centro Universitário Estácio de Sá. Hoje é um sábado, dia 29 de maio, são 9 horas da manhã, e a gente está começando o nosso terceiro e penúltimo encontro, o momento no qual eu vou fazer uma análise do teste diagnóstico que eu fiz com vocês na semana passada. Só recapitulando o que nós fizemos, nós já tivemos 3 encontros. No primeiro encontro, nós fizemos um teste diagnóstico do princípio, do alicerce, do básico de programação de computadores utilizando algoritmos computacionais. Nesse teste, eu analisei o conhecimento de vocês a respeito das estruturas básicas que compõem algoritmos computacionais. A gente viu a respeito das questões de nomenclatura de objetos em programação de computadores, características das IDEs, que são as Integrated Development Environments. Nós vimos os tipos de dados básicos que compõem a programação de computadores. E aí eu fiz um teste diagnóstico com 40 questões e vocês me entregaram esses resultados. No segundo encontro, a gente eu analisei junto com vocês essas questões, essas 40 questões. A gente viu quais as questões que foram mais acertadas, quais que foram mais erradas pelo grupo. Nós temos um grupo pequeno, reduzido, de 10 alunos, e aí os que fizeram esse teste, a gente fez uma análise dos pontos fortes, onde a gente precisava melhorar, quais eram as principais dúvidas, e aí assim a gente fechou a primeira teste diagnóstico. Nesse mesmo encontro, eu apliquei um segundo teste para a gente ver agora o conhecimento a respeito das estruturas condicionais das linguagens de programação. Nesse momento, eu testei com vocês como é que está o conhecimento a respeito das estruturas condicionais, os casos os if, else, switch case, a gente viu isso nas linguagens. E aí, com base nessas características, a gente avaliou esse conjunto de conhecimentos. Eu vou entregar para vocês agora o resultado disso, para a gente ver sobre como é que foi o conhecimento, como é que a gente se saiu nessas características. Marcos Vinícius, você está aí no Teams, você recebeu meus e-mails a respeito do link da nossa aula de hoje? Sim ou não? Tá me ouvindo? Marcos Vinícius Siqueira, você está aí no Teams, está me ouvindo? Sim? Estou te ouvindo. Você está recebendo meus e-mails com o link das aulas? Estou. Sim. Porque assim, eu estava trabalhando no sábado, né? Só esse sábado que eu folguei. Eu não consegui acompanhar a aula do senhor. Então entra lá no link que eu te mandei. A gente está te esperando lá. Tá, peraí, vou entrar lá. Aí pode sair aqui do Teams. Então, continuando, eu vou disparar aqui para vocês agora o resultado de como foi esse exame que nós fizemos na semana passada, tá? E aí eu vou analisar junto com vocês o resultado. Vou entrar aqui agora. Prontinho, ó, vocês vão receber aí agora, enviando os feedbacks.
dos colegas que fizeram essa avaliação. Por favor, Anderson, se você puder dar uma olhadinha no seu e-mail, se já chegou. E aí você abre. Bom dia, Yuri, seja bem-vindo. Bom dia, Anderson. Eu estou mandando para vocês agora o relatório de como foi o teste que a gente fez na semana passada. Nesse teste da semana passada, eu avaliei com vocês o conhecimento de estruturas condicionais, tá? Nós fizemos essa avaliação e é esse o resultado que eu estou enviando aí agora para vocês, ó. Estou enviando esse resultado agora. Por favor, se vocês puderem abrir esse arquivo, eu vou mostrar aqui a minha tela para mostrar para vocês como é que é composto esse feedback. Que aí é bom que vocês veem como que estão se saindo, como é que está o conhecimento. Eu vou abrir, por exemplo, aqui o do Anderson. Você me permite abrir o e-mail que eu acabei de te mandar, só para mostrar para o pessoal? Sim, professor, pode mostrar. Tranquilo. Ah, beleza. Obrigado, Anderson. Eu vou abrir aqui o e-mail que eu acabei de mandar para o Anderson, por exemplo. Ó. Nele tem os detalhes das questões que foram sorteadas para vocês. Ó. O assunto dele é feedback algoritmos avançados, 22 de maio de 2021, que foi quando a gente fez esse exame, tá? Então aqui, ó, tem cada questão sobre o que você respondeu, qual é a alternativa correta. Aqui embaixo eu coloco, aqui tem todas as 40 questões que nós fizemos no teste. Aqui embaixo eu coloco o gabarito delas e eu entrego também um relatório para vocês, ó. O Anderson me permitiu, me autorizou mostrar o que eu enviei para eles. O relatório é assim, ó, relatório de desempenho individual da segunda unidade, que foi a avaliação diagnóstica que nós fizemos na semana passada. E aí tem detalhes dessa avaliação, o que vocês acharam do nível de dificuldade. Eu perguntei a respeito da facilidade de entendimento desse assunto, e aí eu tabulei os dados aqui. E aqui na terceira página desse relatório eu coloco quais são os assuntos que a gente testou, diagnosticou nesse exame. Então, nesse exame, a gente viu sobre fundamentos de programação de computadores, sobre estruturas de repetição, estruturas condicionais, algoritmos em Portugal, e eu descrevo aqui cada questão que você, porventura, não tenha acertado e e como fazer para acertar algo parecido com isso, caso venha cair numa entrevista ou numa prova de concurso que vocês forem submetidos. Então, esse foi o resultado do feedback que eu acabei de mandar para vocês. Eu vou percorrer aqui agora as questões que foram submetidas nesse teste, só para a gente analisar, passar rapidamente por elas e identificar quais as que apresentaram maior índice de dúvidas para o pessoal, para a gente nivelar e fechar com chave de ouro isso. Então, eu vou abrir aqui a nossa disciplina de algoritmos avançados, vou selecionar essa turma de vocês, que é turma de sábado, e esse foi o resultado. Eu vou percorrer pelas questões aqui que apresentaram maior índice de erros, tá? Nós somos 10 alunos e somente 60% da turma me devolveu o resultado desse teste diagnóstico. Então, eu vou abrir aqui as questões que apresentaram maior índice de erros por parte de vocês, e essa é uma das questões, e ela me preocupou bastante, porque, veja bem, ela trata de um assunto bem tranquilo, que é Portugal, algoritmos em Portugal, utilizando estruturas condicionais. Ah, não, aqui já está em linguagem C. E o que a gente tem aqui
Deixa eu botar aqui o gráfico de resposta de vocês. Essa questão aqui, ó, me deixou um pouquinho preocupado porque ninguém acertou. Dos 6 colegas que fizeram essa questão, os 6 erraram. Vamos ver o que pode ter acontecido que fez com que houvesse essa dúvida generalizada. Ó. Vamos fazer uma análise aqui rápida desse algoritmo para a gente tentar identificar o que possa ter acontecido aqui nesse caso. Então, olha só, o que a gente está fazendo aqui? Nós declaramos uma variável chamada idade, do tipo inteiro, ó, beleza. Depois, solicitamos para o usuário informar a idade. O comando scanf da linguagem de programação C, ele capturou o conteúdo do que o usuário digitou da forma inteira, e aqui nós fizemos uma condição, olha que interessante. Nós testamos assim, ó, se a idade digitada pelo usuário for maior ou igual a 18, esse aqui é o caractere, o pipe, é o símbolo na linguagem C e na linguagem Java para o operador lógico OU, né? Então, o que a gente fez? A gente chegou ali e colocou, se idade for maior ou igual a 18 ou idade menor ou igual a 67, aí a gente printa a mensagem pode doar sangue. Se não, a gente printa a mensagem não pode doar sangue. Ora, nós temos um erro de lógica aqui, né, nesse programa. Vocês conseguem identificar que erro de lógica existe ali na linha 4? Ó, temos um erro de lógica grave. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube explicando sobre os erros de programação, os 3 tipos de erros de programação, tá? Eu vou botar aqui o link para quem quiser assistir depois da aula. Eu fiz um vídeo, está postado lá no meu canal do YouTube, sobre os principais erros de programação. Então, eu vou botar o link aqui, para caso vocês queiram assistir depois da aula. Está aqui o link do meu canal no YouTube, sobre um vídeo que eu explico a respeito dos erros de programação. Pois bem, aqui tem um deles, ó, que é um erro de lógica. Qual é o erro de lógica que nós temos aqui na linha 4? O erro de lógica ele é bem drástico, porque o que ele está fazendo? Ele está utilizando o operador OU em vez do operador AND. Por que deveria ser o AND? Pela lógica, olha só, pessoas com idade entre maior de 18 anos e menor ou igual a 67 podem doar. Quando ele utiliza o operador OU, operador lógico OU, ele está dizendo que qualquer pessoa na face da Terra pode doar sangue, porque maior ou igual a 18 ou menor ou igual a 67. Então, se chegar um bebê recém-nascido de menos de 1 ano e for catalogado lá, a idade dele é 0, ele vai poder doar sangue. Por quê? Porque 0 é menor ou igual a 67. Como o operador é OU, nós temos um erro de lógica aqui, ó. É um erro de lógica de programação. É o pior erro que existe. Eu explico isso lá no vídeo. Os outros erros de programação são erros de sintaxe e erros de runtime. Eu explico com detalhes isso lá no vídeo, que eu acabei de postar o link aí para vocês assistirem depois da aula. Então, o que acontece? Como nós temos um erro grave ali de lógica, pode ser que o examinador esteja cobrando isso nessa questão. Vamos ver, ele pede a alternativa correta, ó. O gabarito dessa questão é a letra B, que ninguém marcou. O gabarito da questão é a letra B, que diz o seguinte, ó. O programa compila e executa, é verdade. E se o usuário entrar com a idade 15, se aparece na tela, pode doar sangue, que é exatamente o que vai acontecer, dado ao fato de que existe um erro de lógica na linha 4 do programa, que testa o OU ali, ó. Porém, olha o que aconteceu aqui nessa turma, ó. 33%, 1/3 dos alunos responderam a letra A, outros 33%, 1/3 dos alunos responderam a letra C, e outros 33%, os restantes 1/3 da turma, responderam a letra E.
Vamos ver qual é a falha da letra A. O programa não compila porque possui erros de sintaxe. Falso. A gente analisou aqui, ó, a primeira coisa que a gente fez nessa questão foi buscando, analisando o código, e a gente viu que não há erros de sintaxe no programa. Professor, pode me dar exemplos de erro de sintaxe? Oh, declarou uma variável com a palavra em maiúscula e chamou minúscula, em linguagens fortemente tipadas, como é o caso do Java, do C, do Pascal, do COBOL, do BASIC, do Clipper, são linguagens que não permitem esse tipo de coisa. Como aqui, ó, ele chamou idade em minúscula, declarou idade minúscula, então tá correto. Outra falha que pode causar erro de sintaxe, a ausência do operador ponto e vírgula em linguagens que exigem o delimitador de comandos, como é o caso do C, do Java, do Pascal, eles exigem esse operador. Então, aqui tem todos, tá vendo? Ó? Outra coisa que pode determinar uma falha de sintaxe, um erro de sintaxe, abriu um parêntese e não fechou, abriu uma chave e não fechou, abriu aspas e não fechou. Então, são esses detalhes. Aqui está tudo ok, ó. Então, não pode ser a letra A, porém, um terço da turma apontou a letra A. Vamos para a letra C, que tivemos também um terço das respostas. Ó. O programa compila e executa, e se o usuário entrar com a idade 95, será impresso, não pode doar sangue. Falso, né? A gente viu que se o usuário entrar com qualquer idade, ele vai apresentar a mensagem de que pode doar sangue. Por quê? Porque existe uma falha de lógica no algoritmo computacional. E outros 33% responderam a letra E, que diz: o programa compila e executa, apresentando ao usuário a mensagem não pode doar sangue se a idade informada for menor do que 18 ou maior que 67. A gente viu que isso não vai acontecer porque existe um erro de lógica. Ou seja, me deixou preocupado porque essa disciplina aqui seria de algoritmos avançados. E esse conceito que eu estou pedindo aqui é um conceito muito básico. Então, não era para a gente ter esse tipo de falha aqui, ó. Então, quando eu tenho aqui esse operador ou aqui, ó, e o pessoal não está identificando isso, então nós temos aqui um problema de básico, né? A diferença dos operadores lógicos e ou. Eu tenho um vídeo lá no canal do YouTube, que eu vou até botar o link aqui para vocês, explicando também sobre a tabela verdade. Eu tenho um vídeo sobre isso, deixa eu botar aqui para vocês, caso vocês queiram assistir depois da aula. É um vídeo que eu explico sobre a tabela verdade, tá? Então, eu vou botar aqui o link para vocês, para quem quiser assistir depois da aula. É um vídeo no meu canal do YouTube, onde eu explico sobre os conceitos de tabela verdade, justamente com esses operadores lógicos, que são o AND e o OR. Então, por esse motivo, isso me preocupou bastante, porque é um conceito muito básico. Dos colegas que estão aí assistindo essa aula, querem comentar alguma coisa? Qual foi a dúvida que teve? Anderson, Erickson, Jean, Marcos Vinícius, Pedro, Yuri, alguma dúvida? Tá tranquilo isso? Não pode acontecer esse tipo de falha, tá, gente? Porque é um assunto muito tranquilo. Mas para a disciplina de algoritmos avançados, não era para ter esse tipo de dúvida. Essa outra questão aqui também, ó, ela foi muito errada, somente um terço de vocês acertaram essa questão, que ela trata do seguinte, ó, é um algoritmo também bastante simples, onde eu coloco aqui, eu declaro uma variável chamada valor, do tipo inteiro, pedi para o usuário informar um valor, capturei esse valor. Aí eu testo aqui na linha 4. Se o valor for maior que 100, então eu imprimo o comando 1. Se não, se o valor for menor do que 300, aí eu imprimo o comando 2. Se não, eu imprimo o comando 3. É um algoritmo muito simples, muito ordinário, muito singelo, sem nível de dificuldade dele chega a ser negativo. Agora eu pergunto aqui qual é a opção incorreta. Ó. O gabarito da questão é a letra C, porém eu tive muita gente aqui respondendo as letras B, as letras A
e a letra C, ou a letra E. Somente 1/3 da turma acertou. Vou no outro 1/3 que errou e apontou a letra B. Vamos ver o que diz a letra B aqui, que chamou a atenção como incorreta de 1/3 da turma. Letra B. Se o usuário entrar com qualquer valor inteiro maior que 100, será impressa o comando 1. Se ele entrar com qualquer valor maior que 100, vamos ver se é verdade? Quando ele chega aqui, ó, na linha 4, ó, quando ele chega aqui na linha 4 e testa que o valor informado pelo usuário é maior que 100, ele imprime, ó, ele vem e imprime comando 1. E pronto, sucesso, sai fora. Eu queria saber por que 1/3 de vocês responderam que estaria errado. O ideal é você pegar agora os CIS-provas, abrir essa questão e ver o que você marcou. Eu tenho aqui os detalhes, os nomes de quem marcou cada resposta, mas olha aí por que você disse que isso aqui está errado. É muito grave isso. Esse algoritmo aqui, amigos, o nível de dificuldade dele é inexistente. Eu não teria coragem de colocar um algoritmo desse numa prova de entrevista aí fora. Dada o nível de complexidade dele, que é inexistente. Ó. É um if, else. Se for valor maior que 100, imprime comando 1. Se for menor que 300, imprime comando 2. Se não, imprime comando 3. Porém, somente 1/3 da turma acertou esse exercício. Ó. Para uma disciplina que se chama de algoritmos avançados, a gente está fazendo um diagnóstico aqui do básico, e muita gente errando. Teve gente que marcou aqui, ó, a letra A. Vamos ver qual a letra A diz. O programa compila e executa normalmente. O programa compila e executa normalmente, porque não há erro algum de sintaxe em seu código. Verdade, a gente acabou de ver aqui, ó. Não há erro algum de sintaxe em seu código. Como o exercício pede a alternativa incorreta, então essa questão não responde, essa alternativa não responde a questão. E teve um outro grupo também que respondeu a letra E. Vamos ver o que diz a letra E. Se o usuário entrar com o valor 100, será impresso comando 2. Se o usuário entrar com o valor 100, será impresso na tela a mensagem comando 2. Exatamente, ó, olha só. Se o valor for maior que 100, ele imprime comando 1. Se o usuário informar o valor 100, ele não entra no if, ele entra no else. Olha aqui, ó. Ele entra no else, ó, porque 100 é menor que 300. Aí ele imprime o comando 2, corretíssimo. Porém, eu tive aqui gente dizendo que isso está errado. Alguma dúvida, amigos? É uma questão muito simples para a gente ter apresentado esse tipo de erro. Ó. Ou outra questão aqui que foi errada por mais da metade da turma. Ó. Essa questão aqui, por exemplo, deixa eu apresentar aqui para vocês. Ó. Essa questão, vou botar o gráfico aqui de como ela se comportou na nossa turma. O gabarito dela é a letra E. Porém, metade da turma respondeu a letra C. Ele pede a alternativa correta. Deixa eu ver aqui o que aconteceu que muita gente... Essa chave. Vou devolver. Muita gente aqui marcou a letra C. E teve um grupo aqui também que marcaram a letra B. Vamos ver, então, o que diz a letra C, que não é correta, mas muita gente diz que é correta. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Letra C. São exemplos de palavras reservadas na linguagem C. If é verdade, for é verdade, break é verdade, int é verdade, while, verdade, double, verdade, e case, verdade. Por que será que muita gente disse que aqui tem alguma palavra que não é palavra reservada da linguagem? Então, não pode ficar essa dúvida, tá, gente? E quem respondeu a letra B, vamos ver, o separador de comando na linguagem C é o operador
ponto e vírgula, verdade, corretíssimo. Deixa eu parabenizar aqui, o Jean e o Erickson acertaram essa questão. Parabéns, Jean e Erickson. O restante dos colegas erraram essa questão. Essa daqui foi tranquila, metade da turma. Essa daqui também foi ruim, olha só. Essa questão, mais da metade da turma errou essa questão. Vamos ver o que ela trata aqui, ó. O gabarito dela é a letra C, porém, olha o que aconteceu aqui, ó. Tive gente respondendo a letra B, tive gente respondendo a letra A e tive gente respondendo a letra D. Isso aqui é só da turma de vocês, tá, gente? Então, vamos fazer uma análise rápida desse algoritmo aqui, ó. O que ele está fazendo? Declarou uma variável num, pediu o valor, gravou o valor. Opa, temos uma falha aqui, ó. Temos uma falha aqui, ó. Quem pode me dizer qual é a falha desse algoritmo aqui, ó? Temos um erro aqui. Já identifiquei um erro aqui, ó. Está faltando alguma coisa. Alguém aí pode me dizer? O que está faltando? Só as aspas, professor. Não, está faltando o operador e-comercial, lembra? O operador e-comercial, a função scanf, ó, a função scanf dos presente lá na linguagem C, ela precisa receber o endereço da memória. Então, ó, ela tem aqui a cláusula %i para capturar o inteiro, e aí ela precisa desse caractere, que eu vou até botar em verde aqui, ó. Ela precisa do e-comercial. Professor, o que é o e-comercial na linguagem C? O e-comercial na linguagem C, na linguagem Java, eu estou passando o endereço de memória da variável num. Ó. Se não tiver o endereço de memória da variável aqui, ó, o e-comercial, o programa não recebe o endereço para poder colocar, a função scanf não recebe o endereço para poder colocar o valor que o usuário vai digitar dentro da variável num. Então, se vocês quiserem, eu até abro o compilador aqui e mostro isso para vocês. Então, o programador esqueceu isso aqui, é um erro de lógica. Então, nesse caso, ele não vai funcionar corretamente. Já identificamos uma falha aqui. Vamos continuar analisando o algoritmo, o que mais ele fala ali, ó. Aí ele tem assim, ó, na linha 4, se o resto da divisão dele por 2 for igual a 0, então ele vai imprimir que é par, se não, vai imprimir que é ímpar. Vamos ver, então, a alternativa correta. Ele pede aqui a alternativa correta, ó. Então, o gabarito da questão é a letra C, que diz assim, o trecho de programa apresentado possui erros em sua construção. É verdade, possui erros em sua construção. Justamente porque faltou o operador e-comercial antes do objeto num, na linha 3. As linguagens precisam receber o endereço de memória. Por isso, não apresenta ao final o resultado esperado. Se a gente for rodar esse programa aqui, ele nunca vai dar certo. Deixa eu ver, parabenizar aqui os colegas que acertaram. De novo, Jean, parabéns, Jean. E a Weula também acertaram. O Anderson, o Erickson, o Matheus e o Yuri passaram batido nessa informação. Não pode, tá, gente? Num programa, isso daqui daria erro. E é o pior erro que existe, que é o erro de lógica, que é um erro silencioso. Eu explico isso no vídeo que eu tenho lá no meu canal no YouTube, eu botei o link aí para vocês. Essa aqui foi beleza, metade acertou, essa daqui também foi ruim, ó. Somente 1/3 da turma acertou essa questão. Então, vamos analisar aqui para a gente identificar o que pode ter acontecido. Eu vou botar aqui o gráfico de respostas de vocês. O gabarito dessa questão é a letra C, porém, eu tive muita gente aqui respondendo a letra E e um outro grupo grande aqui respondendo a letra A.
ele pede a alternativa correta. Vamos analisar essa questão. O que ele está fazendo aqui? Ó, na linha 1, ele declarou uma variável num do tipo float, ok, beleza. Pediu para o usuário informar um número, ok. Olha aqui, ó, o que tinha faltado na outra questão, ó. Tá vendo? Agora tá certo, ó. Ele capturou o resultado digitado pelo usuário e colocou dentro da variável num. Tudo bem, show de bola. O que ele faz na linha 4? Se num for maior que 0, então ele num recebe ele próprio o resto da divisão por 2. O que é o operador percent no C, no Java, no PHP, no JavaScript? O que é o operador percent? Ele te entrega o resto da divisão. O resto da divisão. Se a linguagem for Basic, COBOL ou Pascal, o nome desse operador é MOD, M-O-D, tá? Agora, C, Java, PHP, JavaScript, C++, Python, essas outras linguagens, o operador percent é o resto da divisão. Só recapitulando, tá, gente? Quando você faz uma operação matemática de divisão, 7 dividido por 2, por exemplo, dá 3. Por quê? Porque 3 vezes 2 dá 6. Para 7 sobra 1. O operador percent no C, no Java, no PHP, no Python, ele te entrega esse valor aqui, ó, que é o resto da divisão. E a barra, se fosse uma barra aqui, ó, ela te entrega, aqui, ó, é o resultado que te entrega a barra. Então, se você faz assim, ó, 7/2, então esse é o resultado que é entregue, ó. É o resultado da divisão. No caso do Python, ele tem uma outra característica. O Python é a única linguagem que existe operador barra-barra. O barra-barra entregaria, nesse caso, o 3, e o barra só entregaria, nesse caso, o 3.5. Isso aqui é só para o Python, tá, gente? Só para o Python que tem esse operador barra-barra. Em todas as outras linguagens, a barra-barra é o operador de comentário, tá? Que no Python, comentário é o operador number. Então, olha aí, ó. Não esqueçam mais disso, tudo bem? Eu estou gravando essa aula, eu vou postar, vou mandar para vocês, vou botar no meu canal no YouTube e vou mostrar para vocês também o link para vocês reverem caso tenha alguma dúvida. Então, vamos agora analisar, então, o que a questão pede, tá? A questão pede a alternativa correta, ó. O gabarito da questão é a letra C. Vamos ver a letra C e o motivo pelo qual ela está correta. Ele diz assim, ó, se o usuário informar qualquer valor positivo, o algoritmo calcula e exibe o resto da divisão por 2 do número informado pelo usuário. Corretíssimo. 1/3 de vocês acertaram isso daqui, ó, porque o operador percent, ele retorna o resto da divisão. Isso vai funcionar na linguagem C, na linguagem Java, na linguagem Python, na linguagem PHP, no JavaScript, no Node. Em 80% das linguagens de programação, isso é verdade, tá? Como a gente está falando aqui da linguagem C++, então é verdade. Porém, eu vou ver qual é a falha. Muita gente aqui, ó, 1/3 da turma disse que a correta era a letra A. Vamos ver. O trecho de programa apresentado possui erros de sintaxe na linha 3. Não existe nenhum erro de sintaxe na linha 3. Ó. O comando scanf está escrito da forma correta, todo em minúsculo, porque a linguagem C, assim como o Java, assim como o Python, ele é case sensitive, ou seja, ele é sensível ao caso. Então, minúsculo é diferente de maiúsculo. Aqui está direitinho, ó, tudo minúsculo. A variável está correta, ó, não existe nenhum erro de sintaxe. Então, eu não sei por que 1/3 da turma disse que a letra A estava correta. Vou para a letra E, que outro 1/3 da turma respondeu que era verdadeira. Ó. O trecho de programa apresentado possui erros de lógica na linha 6. Não tem como eu saber se há erros de lógica, uma vez que o enunciado não diz qual é o propósito do programa. Então, toda vez que você estiver numa entrevista aí fora, ou numa prova de concurso, e a questão perguntar se há erros de lógica no algoritmo apresentado,
Só tem um jeito de você saber se há erros de lógica. Se, porventura, o enunciado da questão explicar o que esse programa tem que fazer. Aí sim tem como a gente saber se há um erro de lógica. Por exemplo, imagine que no enunciado falasse assim, ó, observe o algoritmo abaixo que calcula a média aritmética das duas notas informadas de um aluno. Aí sim, agora eu tenho condições de verificar se o algoritmo tem erro de lógica, porque eu sei o que ele faz. Nesse caso, não tem. Então, como é que eu vou saber se eu tenho um erro de lógica? Então, não façam mais isso, tudo bem? Deixa eu parabenizar aqui os dois alunos que acertaram, que foi, novamente, o Erickson e a Weula. Foram muito bem, parabéns. Pode perguntar, Jean, fica à vontade. Pode me interromper a qualquer minuto, pode falar. Foi alarme falso? Clicou sem querer no... Se quiserem, podem me interromper a qualquer minuto, tá, amigos? Podem me interromper a qualquer minuto. Fiquem à vontade. Deixa eu ver essa questão aqui que foi errada por 83% de vocês. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, porque tanta gente errou essa questão. Ó. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Está conseguindo me ouvir? Não, você está falando? Oi, professor, está conseguindo ouvir agora? Agora sim, agora sim. Show de bola. Então, aquela questão lá anterior, eu só queria que o senhor explicasse esse percent 6.4, qual é a função? Boa pergunta. Eu me confundi nisso aí. Perfeito. Muito boa pergunta. Olha só, gente, o percent aqui, na linguagem C, na linguagem Java, na linguagem Python, é tudo a mesma coisa. Toda vez que ele encontra um símbolo de percent dentro das aspas, ó, ele abriu aspas aqui e fechou aqui. O percent dentro das aspas significa para essas linguagens Python, Java, C, PHP, significa o quê? Que esse aqui é um operador de máscara, que o que vem depois é um comando para a linguagem. Mas, professor, e se eu quisesse imprimir mesmo o texto? A alíquota foi de 35%. Aí você teria que colocar lá no texto, entre aspas, 35%, aí você coloca 2 vezes o símbolo percent, que aí ele imprime 35%. Nesse caso aqui, ele imprimiria 35% lá no texto, ó. Por quê? Porque o caractere que veio depois do percent era outro percent. Então, você está falando para a linguagem que você quer que seja impresso o percent. Agora, se tiver uma vez só o percent, você está falando para essas linguagens Python, C, Java, PHP, você está falando que o que vem depois dele é um comando. Então, por exemplo, quando você coloca percent F, percent I, percent S, por exemplo, se eu imprimisse percent S, sinal que esse é para imprimir esse conteúdo aqui como string, de S de string. Se eu coloco percent I, é para colocar esse conteúdo como inteiro. Quando eu coloquei percent F, eu coloco lá percent F, ele vai imprimir o conteúdo como float, como real. Porém, sendo real, você pode colocar as casas decimais. Então, por exemplo, x.y f. O que é o x? É a quantidade de casas à esquerda da vírgula. Então, por exemplo, 1, 2, 3,999. Então, por exemplo, aquele 6 ali diz que ele é para imprimir até 6 casas antes da vírgula, e esse y aqui é a quantidade de casas que ele quer depois da vírgula. Ó. Então, nesse caso, ele imprimiria um número com esse formato. Ó. Ele poderia ter até 6 números antes da vírgula, aí 1, 2, 3, 4, e 4 números depois da vírgula. Então, toda vez que você encontrar o percent, é uma formatação, tá? E nesse caso, percent 6.4, ele quis 6 casas antes da vírgula e 4 casas depois. Se você coloca só assim, ó, percent.2f, por exemplo, vocês vão ver muito isso nos programas.
Se você omitir o primeiro elemento aqui, ó, esse x, por exemplo, ele vai colocar todos os valores. Se o número for bem grande, ele coloca o número todo. E aqui continua sendo quantas casas eu quero depois da vírgula. Consegui esclarecer, Jean, sua dúvida? Conseguiu sim, então. Eu só conhecia esse ponto 2. Aí eu pensava que era um padrão float Perfeito. usar só o ponto 2. Eu não sabia que podia utilizar mais, né, o tipo Boa. 6.4. Aí por isso que eu Excelente. falei, ah, não, deve estar errado isso aqui. É muito comum você ver esse ponto 2. Deixa eu ver se na outra questão. Aqui, ó. Na outra questão eu fiz isso, ó. Ponto 2F, tá vendo? Por que, que é muito comum esse ponto 2F? Porque é comum você querer apresentar todas as casas antes da vírgula, é muito comum você querer apresentar todas as casas antes da vírgula, então você pode omitir ou colocar zero. Se você coloca zero, ó, percent 0.2. O zero é a mesma coisa. O zero ele mostra todos os números que fizerem composição do valor. E ponto 2 é porque depois da vírgula eu quero somente duas casas decimais. É muito comum você ver isso aqui, ó. Só que lá naquele exercício eu quis colocar de propósito 6 casas antes e 4 casas depois. E o F para dizer que se trata de valor numérico do tipo real. Beleza. Obrigado pela pergunta. Então, beleza, Thiago. obrigado, professor. Tudo de bola. Essa questão aqui, ó, me preocupou, amigos. 83% da turma errou essa questão e ela é um portugalzinho muito sem graça. Olha só como ele é mole, mas muita gente errou, ó. O gabarito dessa questão aqui é a letra D, mas eu tive um terço da turma respondendo a letra C, 16% respondendo a letra E e, drasticamente, outros um terço respondendo a letra A. Vamos ver, ele pede aqui a opção incorreta. Ó. Vou analisar primeiro o algoritmo, tá? Só para a gente ver o que o algoritmo faz ali, para a gente ver como é bem tranquilo. Ó. Primeiro, ele declarou aqui uma variável do tipo inteiro, depois ele declarou outras duas variáveis do tipo inteiro, pediu na tela para o usuário digitar um número, leu esse número dentro da primeira variável. Se o número for maior que 100, então o dobro recebe o número multiplicado por 2 e imprime esse resultado. Se não, se o número for menor que 100, ele calcula o triplo, ó, e imprime o triplo. Olha como é moleza esse algoritmo. Tosco, bem simples e muito tranquilo. E o que ele pede? Ele pede a opção incorreta. A opção incorreta, já vou direto nela, o gabarito da questão é a letra D. Vamos ver o que diz a letra D. O algoritmo em questão solicita um número ao usuário, e se esse informar o valor 0 e teclar Enter, o algoritmo finaliza e nada será apresentado. Falso, né, gente? Se o usuário digita o valor 0, o que vai acontecer nesse programa? Ele vai cair nesse senão aqui, ó, porque 0 é menor que 100. E aí ele vai calcular o triplo. Então, essa é a alternativa incorreta. Somente um aluno nessa turma acertou. Agora, muita gente marcou a letra A. Vamos ver qual é a letra A está correta, mas muita gente falou que está incorreta. O algoritmo em questão solicita um número ao usuário e se esse informar o valor 30 e digitar Enter, será apresentado ao usuário a mensagem, o resultado é 90. Vamos ver. Se o usuário digitar 30, ele não entra aqui, ó, ele não entra aqui, porque 30 não é maior que 100, mas ele entra aqui no senão, ó, 30 é menor que 100. Então, ele vai calcular 30 vezes 3 dá 90 e vai imprimir isso na tela, ó. E é justamente o que a questão fala. Agora, a maior parte da turma diz que estava errado. Por que será, hein? Qual o nível de dificuldade dessa questão? Ela é inexistente, porque eu não estou nem usando Python, nem Java, nem C, eu estou usando Portugal. A única coisa que eu estou vendo aqui é se o aluno entendeu o básico de lógica. Se isso for verdade, faz isso. Se não, faz isso. Tive outro grupo grande que respondeu a letra C. Vamos ver a letra C. A letra C diz o seguinte, ó. O algoritmo em questão solicita um número ao usuário.
E se esse informar 100 e digitar Enter, o algoritmo finaliza e nada será apresentado. Verdade. Olha lá, ó, ele testa se o número for maior que 100. Se não, depois ele testa se o número for menor que 100. Não há nenhum código prevendo o valor igual a 100. Então, ele sairia do programa sem imprimir nada. Isso está correto. Porém, eu tive aqui, ó, 1/3 da turma dizendo que isso está incorreto. Não pode, né, gente? Nível dessa questão, eu não consigo nem classificar. Ó. Eu cadastrei essa questão com nível 1. Só para vocês terem uma ideia. O que é nível 1? Muito fácil. Nível 2, fácil. Nível 3, média. Nível 4, difícil. E nível 5, muito difícil. Essa questão eu cadastrei com nível 1. É básico do básico do básico. Mas olha aqui nessa turma como é que se comportou como muito difícil. O único aluno que acertou foi o Erickson. Não pode, gente. Para uma disciplina cujo título é Algoritmos Avançados, o professor coloca um negócio desse aqui falando assim, eu tenho certeza que eu vou botar isso aqui só por desencargo de consciência, porque é uma questão extremamente ridícula de simples. Portugal testando if, número maior que 100. E todo mundo me erra uma questão dessa. Aí não dá um desespero no professor? O que vocês acham? Vocês acham que o professor Wilson, quando viu esse resultado aqui, para essa questão de nível 1, qual foi a sensação do professor Wilson? O que vocês acham? O que você acha, Jean? O que o professor Wilson sentiu quando ele viu isso daqui? E 90% da turma errando para uma disciplina chamada Algoritmos Avançados. O que você acha? Eu acho assim, no meu caso mesmo, acho que foi o erro da leitura, porque para mim era a opção correta. Aqui, né, ó. Isso, no caso. Muitas pessoas devem ter visto assim, aí pensou, marca mais correta que eu achar, entendeu? No meu caso foi isso, eu li a opção correta, tanto que para mim é a questão que eu tinha acertado com mais facilidade. Agora, mesmo para quem leu isso daqui como sendo correta, ó, essa é correta, essa é correta, essa é correta e essa é correta. Por que só marcaram uma, então? É porque ao menos eu marquei a primeira, que era a mais óbvia. Tá. Como você leu como correta, viu que a primeira estava correta. Exatamente. E já abandonou a questão. Né? Pelo amor do Santo Cristo, nunca faça isso numa entrevista de emprego. Nunca, jamais. Se não... Ó, eu vou dar um exemplo para vocês, amigos. Eu fui contratado por essa empresa aqui, ó, Stefanini, para fazer a prova. Essa prova aqui era um cargo para desenvolvedor júnior. O salário era de R$ 4.500. Eles queriam contratar 4 pessoas. Aí eles me chamaram para eu fazer essa prova de balizamento aqui. E aí, as questões que vocês vão fazer no mercado privado, eu não estou falando de concurso público não, tá, gente? Isso aqui foi um hackathon que a gente fez no ano passado, ó, que eu fiz para essa empresa aqui, ó. E eles queriam contratar 4 desenvolvedores júnior. Acabaram que eles fecharam, no final das contas, contratando 5, porque 5 candidatos se saíram muito bem. Nós recebemos 400 currículos e nós chamamos 400 pessoas para fazer essa prova. Se você erra uma questão ridícula dessa daqui, ó, por conta de uma bobeira dessa, isso te joga 400 posições atrás. Você perde uma oportunidade de emprego por conta de uma bobeira, gente. Não pode. E lembrem-se que vocês estiveram aqui para fazer essa prova 4 horas. Uma prova dessa que vocês vão fazer no mercado, vocês vão ter 1 hora no máximo. Então, não pode dar esse tipo de bobeira. Lembre-se, nós temos que treinar aqui na academia. Daí vem o nome academia, lugar de treinar. Aqui na academia, docência de ciência, a gente está treinando para o mercado de trabalho. Eu não posso que vocês corram esse risco lá fora. Se é um concurso público, por exemplo, o concurso público do CERPRO, onde eu trabalho, onde eu sou engenheiro de software, a prova vai ser agora, em junho.
Talvez alguns de vocês aí tenham feito a inscrição. A prova vai ser agora em junho. São 15 mil candidatos por vaga. Se você erra uma besteira dessa, você cai 10 mil posições atrás. Não pode dar esse tipo de vacilo. Não pode de jeito nenhum. É muita bobeira. E numa entrevista de emprego aí fora, ó, aqui, por exemplo, não é um salário ruim. Programador júnior, 4.500, isso no ano passado, ó. A gente fez esse hackathon aqui no dia 14 de julho. Dos 400 currículos que nós recebemos, eu apliquei prova para todo mundo. No final das contas, eles iam contratar 4, mas acabaram contratando 5 para uma fábrica de software que eles têm aqui no setor comercial sul. Então, é muito perigoso, é muito arriscado você fazer um exame desse aí numa entrevista dessa, ou num concurso, ou aqui na sala de aula mesmo com o professor, porque aqui a gente está treinando, né? Para você não correr esse risco. Jamais façam isso. Essa questão aqui foi muito tranquila, ó. 83% da turma acertou, show de bola. Ela fala sobre do peso, da altura dos candidatos em um time de basquete. Não sei se vocês se lembram dessa questão. Essa aqui também tranquilo. 60%, 40% da turma acertou. É a mesma questão, só que agora em linguagem C. Opa, aqui não. Aqui eu vou precisar analisar, ó. Dei uma olhadinha nessa questão, veja se ela caiu para você, ó. Abra aí os seus Cisprovas. Eu vou botar aqui essa questão para a gente fazer uma análise dela. O gabarito dessa questão aqui é a letra A, porém somente um aluno acertou nessa turma. Meu Deus do céu, que desespero. 1/3 respondeu a letra E, outro 1/3 da turma respondeu a letra D e outro aluno respondeu a letra B. Vamos ver, então. Ele pede a opção incorreta. Pode ter sido isso aqui, gente. Isso é muito claro. Inclusive, vem em letra maiúscula, ó. Incorreto. Por que eu gosto de colocar questões, ora perguntando questão correta, ora perguntando questão incorreta? Isso aqui a gente chama de lógica inversa, tá, gente? Lógica inversa. Por quê? No mercado de trabalho, o que vocês mais vão ser submetidos é lógica inversa. No seu primeiro dia de trabalho, o seu chefe vai chegar para você e vai falar assim, ó, percorre essa lista de contratos aqui, os que não tiverem número de protocolo você vai separar, os que não tiverem sido celebrados esse mês, você vai colocar naquela caixa, ou seja, o que não for verdade, você vai direto, a gente vai ser submetido no trabalho a questões de lógica inversa. Por isso eu preciso treinar vocês quanto a isso, não só treinar o aluno a identificar o item correto, mas também identificar onde está a falha, principalmente quem é da área de tecnologia. 99% do trabalho de vocês na área de tecnologia vai ser procurar por falhas e não procurar por acertos. O meu trabalho lá no Serpro, eu sou engenheiro de software, 99% dele é procurar falhas em programa. O cliente abre um chamado lá, olha, o valor do relatório está saindo errado. Eu tenho que ir lá e descobrir, ler um algoritmo com 60 milhões de linhas e encontrar onde é que ele está fazendo o cálculo errado. A vida inteira vocês vão ser submetidos a isso, ó. 99% de chance de que você vai ser contratado ou vai ter uma tarefa no trabalho para procurar o problema, e não o erro, e não o acerto. Ninguém nunca vai te abrir um chamado e falar assim, olha, esse sistema aqui está funcionando direitinho. Descubra para mim por que ele está funcionando direitinho. Esqueçam. Isso nunca vai acontecer na sua vida. Eu garanto com toda tranquilidade e certeza. 99,99999% dos casos vão ser lógica inversa. Ou seja, esse programa está com erro, desculpa para mim e corrija. Você tem que encontrar o problema e não a solução. Então, por isso que eu treino isso nos meus alunos. Então, vamos lá. Provavelmente a falha aqui foi essa. Ó. O único aluno que acertou apontou a letra A, que diz o seguinte, se o usuário do algoritmo informar o valor 6, o algoritmo exibirá 6 é menor que 20. Vamos ver? Olha lá, declarei uma variável do tipo inteiro, pedi para o usuário digitar um número, guardei aqui.
Se o número for menor que 10, então ele vai imprimir na tela 6 é menor que 10. Qual é o nível de dificuldade desse exercício, amigos? De verdade, para que somente um aluno tenha acertado nessa turma. Qual é o nível de dificuldade dele? Eu não tenho nem coragem de dizer que esse exercício tem algum nível de dificuldade. Agora, pelo que está acontecendo, o que eu estou vendo nessa turma, que deveria ser de algoritmos avançados, o pessoal está pecando no básico do básico. Aí não tem jeito. Não passa em nenhuma entrevista lá fora. Pode esquecer. E o meu objetivo aqui é treinar vocês para o mercado. Treinar vocês para o mercado. Vocês precisam pegar essas boas vagas de tecnologia da informação. Esse é o meu objetivo aqui. Esse é o meu propósito. Olha essa outra aqui. Primeiro deixa eu parabenizar, né? O único aluno que acertou. De novo, o Erickson, ó. Parabéns, Erickson. Tá aí na sala? Dá um oi aí, só para a gente saber se você está aí conosco ou não. Aí, ó. Parabéns, Erickson. Mandou ver bem aqui, ó. Continue assim. Vai pegar essas vagas tops do mercado todas. O restante que não está sabendo nem ler o enunciado da questão, quero só ver como é que vai sair aí fora. Professor, mas lá na entrevista eu prometo que eu vou ler direitinho. Aqui em casa, com tranquilidade, tendo 4 horas para fazer o exercício. Se não está lendo, imagina lá com pressão, com outros candidatos do seu lado fazendo a mesma entrevista e você tendo apenas 50 minutos para fazer uma prova de 50 questões. Quero ver como é que vai ser. Se lá você vai ler. Se aqui não está lendo, quero ver lá no pega para capar, no para valer mesmo. Vamos treinar correto, amigos. Precisamos pegar essas vagas boas do mercado aí. Tem muita vaga boa, mas não tem entrevista que a gente faz que a empresa, a CTS pediu para eu catalogar 10 desenvolvedores. A gente não conseguiu preencher as vagas, porque o que está chegando para a gente, a qualidade é muito baixa. Isso é ruim demais. Vagas boas que não estão sendo preenchidas porque o pessoal está saindo da faculdade com um nível muito baixo. Isso é muito ruim. Não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar isso acontecer. Olha outra questão aqui, ó. Somente um aluno acertou. Qual é o gabarito? É a letra A. Somente um aluno. Olha o nível da questão. Vamos ver aqui, ó. Portugal, amigos. Isso aqui é Portugal, ó. Não é Java, não é Python, não é C, não é COBOL, é Portugal. O que a gente está num aluno em Portugal? Se ele sabe, primeiro, se ele sabe ler, segundo, se ele sabe o básico de lógica. Olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Declarei a variável, pedi para o usuário digitar, capturei. Se o número for maior que 10, eu calculo o dobro. Se não, se o número for menor que 10, eu calculo triplo. Nível de dificuldade desse algoritmo. De verdade, de 0 a 10. Nível de dificuldade desse algoritmo. O que vocês acham? De 0 a 10. Tem alguém ainda aí comigo ou foram embora? Estou sozinho? Não, professor, tem sim. Tem, né? Fala aí, nível de dificuldade desse algoritmo, de 0 a 10. Professor, é bem fácil mesmo. Mas o senhor falou que é de um jeito e a gente vai fazer. É muito tranquilo. Eu, por exemplo, eu pego um caderno e vou lendo e vou fazendo, tentando. Mas tem hora que parece que todas estão certas, parece que todas estão erradas. Essa é uma boa estratégia. Essa que você faz de pegar e numa entrevista eu vou pedir para você continuar com essa estratégia. Leia o algoritmo que o entrevistador te passou, anota, veja o que ele faz. Essa é uma ótima estratégia. Porque, olha o que ele vai te perguntar. Ele pede aqui a opção correta, por exemplo. Ó, ele vai chegar aqui e pedir a opção correta. Aí, olha só, o algoritmo poderia ser reescrito apenas com uma variável int número, sem precisar que fosse declarada a variável int dobro. É verdade, olha só. Você concorda que eu não precisaria ter essa variável int dobro aqui, ó? Eu não precisaria ter essa variável int dobro. Eu poderia colocar o resultado. Eu poderia colocar o resultado aqui direto na impressão, ó. Eu poderia colocar o resultado direto na impressão. Ficaria assim, ó.
escreva, aí eu colocaria, abre aspas, o resultado é, e concatenaria com o quê? Com o valor da variável multiplicado por 3. Eu poderia fazer isso direto, ó. Então, a número 1 está falando isso. O algoritmo poderia ser reescrito apenas com a variável int número, verdade. Ele poderia ser reescrito somente com a variável int número. Então, a número 1 aqui, ó, está verdade, ó. Verdade. 2. Será apresentada a mensagem, o resultado é 9, caso o usuário informe o valor 3,5 ao programa. Vamos ver? Se ele chegar no informar o valor 3,5, 3,5 é maior que 10? Não. 3,5 é menor que 10. Aí o que ele vai fazer? Ele vai int triplo recebe int número vezes 3. Quanto que é 3,5 multiplicado por 3? Daria 9, 10, 10, daria 3 vezes 3, 9, 1, 3,5, né? exatamente. Só que 10,5. Aí o que acontece? Olha o que ele está falando. Será apresentada a mensagem, o resultado é 9, caso o usuário informe o valor 3,5. Se o usuário informar o valor 3,5, olha o que aconteceu aqui nessa linha, ó, amigos. Olha o que aconteceu nessa linha. A variável é do tipo inteira, ó. Ele declarou a variável do tipo inteira. O que acontece na programação quando você declara uma variável do tipo inteiro e coloca um valor do tipo real nele? Por exemplo, ó, eu tenho uma variável aqui, int, estou colocando dentro dela o valor 3,5. As linguagens fazem o quê? Elas cortam isso daqui. Então, ele só vai, o valor da variável é só 3. Isso funciona no C, no Java, no Python, a única linguagem que isso daria erro seria daria erro seria no Pascal. Mas Pascal a gente já nem usa praticamente no mercado mais. As outras linguagens, ela truncaria isso daqui, ó. Então, quanto que é 3 inteiro vezes 3? É 9. Então, essa alternativa também é verdadeira, ó. Vamos para 3. Caso informe o valor 10 ao programa, esse será finalizado sem apresentar a mensagem alguma para o usuário. Vamos ver? Aqui nessa linha, ó. Se int num for maior que 10, ele entraria aqui. E aí faria essa parte aqui. Se não, se for menor que 10, ele faria isso. Realmente, se o usuário informar o valor 10, ele passa direto, sem fazer nada no programa, ó. Então, a número 3 também é verdade. Vamos para o número 4. A mensagem, o resultado é 26, será apresentado caso o usuário informe o valor 13. Essa é a mais fácil de todas, ó. Se o valor 13 é maior que 10, ele vai calcular o dobro. Quanto que é o dobro de 13? É 26, verdade. Vamos para 5. O trecho de código, se não, esse daqui, ó, esse trecho de código aqui, que ele está perguntando, pode ser substituído apenas pelo comando se não, falso. Por quê? Se ele for substituído apenas pelo comando se não, o 10 passa a entrar dentro da lógica. E pelo que o programador fez aqui, não era para calcular o 10. Então, a número 5, ela é falsa. A número 5 é falsa. Então, temos 1, 2, 3, 4 verdadeiras. A letra A, somente 4 das afirmações estão corretas. Então, deixa eu parabenizar aqui, de novo, o Erickson. Eita, Erickson. Erickson aqui é o cara. O Erickson, eu vou passar uma atividade para ele de IA, porque ele está arrebentando aqui. O restante passou batido, simplesmente como eu gosto. Essa então eu acho que eu não estou concentrado agora, porque eu fui respondendo aqui agora, eu fui errando umas 3. Eu, vixe, não sabia que tinha sido eu que tinha acertado, não. Essa daqui você foi bem, ó, você acertou, parabéns, show de bola. E não só essa, eu acho que a anterior também, ó lá, ó, a anterior você acertou. Você só errou essa daqui, ó. Deixa eu até olhar para a carinha dela de novo. Ó, essa daqui, ó. Essa é bobeira, Eric. Não era para você ter errado essa daqui, não. Ó. Essa eu só não passei por ela porque a maior parte da turma acertou. Que é aquela da altura e do peso, tá vendo? Ó? Essa aqui você deu uma bobeada e errou ela.
E você levou... Mas também você foi muito rápido. A média de resposta dessa questão... Ah, não, você foi na média. Você levou 1 minuto e 9 segundos. Então, ó, essas outras duas aqui, deixa eu ver a próxima se você acertou. A próxima você também acertou, a maior parte da turma acertou, olha aí que beleza, ó. Essa daqui também você acertou, junto com metade da turma. Deixa eu ver uma que muita gente tenha errado aqui, ó. Ó, essa daqui, ó. Essa daqui só a Eula acertou. Essa você errou, Erickson. Vamos ver o que ela traz, ó. Deixa eu abrir aqui. Mas essa daqui não é uma questão fácil, não, tá? Essa daqui eu cadastrei com nível 4, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Uma fala de vetores, ó. Não é uma questão muito simples, não, tá, gente? Porque trabalhar com vetores realmente é um assunto mais... somente a Eula acertou. Deixa eu ver se ela tá aí na sala, Eula. Metade da turma respondeu a letra B e 1/3 da turma responderam a letra C. Metade da turma respondeu a letra B e 1/3 responderam a letra C. O gabarito dessa questão é a letra A. Vamos analisá-la então. Olha o que ele fala lá. Ó. Ele declara um vetor com 7 posições, tá vendo? E coloca os valores, ó, 2,7, 6, 1,2, 8, 3,5, 9,9 e 5,2. Ele coloca esses valores lá dentro do vetor. E aí o que ele faz? Ele vem aqui, se o vetor, e notas na posição 3 for maior que 7, aí ele vai imprimir esse resultado, ó. Qual é a notas na posição 3? Ó, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3 é o 8. Ó. Ou seja, 8 é maior que 7? Então ele vai imprimir nota maior que 7. Então, show de bola. Vamos ver a letra B. Eu peço a alternativa correta, mas metade da turma disse que é a letra B. Vamos ver qual é a falha da letra B. A letra B diz assim, ó. O programa não compila por haver erro de sintaxe. Vamos ver se existe erro de sintaxe? Abri a chave, fechei a chave? Fechou, beleza. Está usando, declarei float, letra minúscula, if, letra minúscula, notas, letra minúscula, printf, letra minúscula, porque a linguagem C ela é sensível ao caso, assim como o Java, assim como o Python. Então, ó, não há erro de sintaxe, tá vendo? Ó, fechei aqui, ó, com ponto e vírgula. Não há erro de sintaxe, mas metade da turma respondeu que há erro de sintaxe. E a outra, 1/3, respondeu assim, ó, o programa compila e executa normalmente, porém, nada será impresso ao final. Como, gente? Se o valor de notas 3 é maior que 7, ele vai imprimir, ó, isso daqui, ó. Quem errou essa questão não pode nem botar a culpa agora no incorreto aqui, ó. Não pode, tá? Quem errou essa questão talvez não lembre que em um vetor, em qualquer linguagem de programação, professor, qualquer linguagem, qualquer, seja Java, Pascal, Algol, Basic, Fortran, COBOL, PHP, JavaScript, Python, C++, Node.js, qualquer linguagem, a primeira posição de um vetor é sempre a posição 0. A segunda posição é 2, a terceira posição é 3, e assim por diante. Todo vetor, qualquer linguagem de programação, a primeira posição é 0. Então, pode ser que quem errou essa questão não tenha lembrado disso. E eu digo lembrado porque todo professor de programação de estrutura de dados fala isso e deixa isso bem claro e faz exercício com vocês sobre isso. A primeira posição de um vetor sempre é a posição 0. Então, quem errou essa questão provavelmente esqueceu disso. Nessa turma, só o Euler acertou essa questão. Tudo bem, amigos? Não deixem mais isso acontecer. Por favor, não deixem mais isso acontecer. Essa daqui, eu vou parar nas questões em que, ó, né, nas questões em que
80% da turma errou, tá, gente? E aí isso me preocupa muito. Olha essa questão aqui, ó. Ela trata ela trata da estrutura condicional. Vou botar aqui o gráfico para a gente ver como é que ela se comportou. O gabarito da questão é a letra C, porém, mais da metade da turma respondeu a letra A. E não pode dizer para mim que achou que era correta, porque realmente é a correta. Vamos ver por que a letra A chamou tanta atenção. Ó. Vou analisar primeiro o algoritmo, tá? Declarou uma variável num, pediu para o usuário digitar um número, guardou isso dentro de num. Se num for maior que for igual a... Opa, temos um erro aqui, ó. Quem pode me dizer qual é o erro? Acabei de detectar um erro aqui, ó. Tem que ser dois sinais de igual, não, professor? Exatamente. Cabra bom. Exatamente. Aí quando olhar o resultado eu errei também, quer ver? Tô pensando a mesma coisa, eu olhei isso aí, acho que eu errei. É? Deixa eu ver aqui. Quem foi o único que acertou? Quem acertou foi o Matheus. Tá aí? O Matheus tá com a gente? Falei, velho. Meu Deus. Aí, já, nós dois erramos. Não. Então, amigos, olha só, qual é a falha aqui? A falha é que, ainda bem que vocês já captaram aqui, ó, isso me deixa contente, já acertaram aqui. A falha aqui, ó, ele está atribuindo, né? Ó, C, Java, Python, PHP. Amigos, a única linguagem que vocês vão trabalhar, que isso daqui é igualdade, é uma linguagem chamada Assembler. O resto todo, ó, no Pascal e no COBOL, a atribuição é assim, e a igualdade é assim. No C, no Java, no C, Java, PHP, JavaScript, a atribuição é assim e a igualdade é assim, ó. Por isso que a desigualdade é assim, ó. Exclamação igual, porque a exclamação nega o que vem depois. Então, que bom que vocês já mataram aí a charada, ó. Temos uma falha grave aqui, ó. Ele está atribuindo, ou seja, esse programa não vai funcionar. Então, o que fala a letra A, que é o gabarito? Não, o gabarito da questão é a letra C. O programa compila e executa normalmente. Se o usuário informar o valor 15, o programa exibe a mensagem, foi informado o valor 20. Por quê? Porque qualquer valor que ele informar aqui, ele vai estar fazendo, atribuição. Ele faz atribuição, ó, aí a atribuição retorna um verdadeiro. Aí ele vem e imprime isso aqui, ó. Qualquer valor que se colocar ali, ele vai imprimir o valor 20. Parabéns ao Matheus. Agora, a grande maioria caiu aqui, ó, respondeu a letra A. A letra A diz que o programa compila e executa com sucesso, apresentando ao final o resultado esperado. Não vai ser por conta desse erro aqui, ó. Esse erro é um erro de lógica, tá, gente? Pode falar, pode perguntar. Essa já sua aqui seria a resposta B? Essa daqui é a D, exatamente. Desculpa, a letra E. Vamos ver quem é que respondeu a letra E. E o que colocou. A letra E diz assim, ó, nenhuma das alternativas anteriores está correta. Então, eu tive aí um colega na turma, equivalendo a 20%, dizendo que nenhuma dessas está correta. Mas a gente viu, né, que a letra C está correta, porque a letra C diz que o programa até compila e executa normalmente, mas se o usuário informar 15, vai dar a mensagem para o impresso 20. Qualquer valor que o usuário informar aqui, ó, qualquer valor que ele informar, ele vai fazer uma atribuição, ele vai colocar dentro da variável e aí vai imprimir o valor informado, foi informado o valor 20. Parabéns ao Matheus, que matou essa charada, e aí o restante aí foi só uma falta de atenção, eu acho. Porque eu tenho certeza que todos vocês sabem disso. Eu tenho certeza que o Erickson sabe, que o Jean, a Weula e o Yuri sabem que o igual
em C, em Java, em Python, em PHP, atribuição de dados, tá, gente? A igualdade é igual, igual. Como eu sei que vocês sabem disso, pode ter sido falta de atenção mesmo. Agora, não pode numa prova de uma entrevista, né, gente? Assim, professor, quanto a isso aí, eu realmente, na hora que eu olhei, eu já matei. Tipo, essa aqui é a Ah, coisa atribuição. boa. Só que o que eu não consegui pegar foi porque a questão é o seguinte: eu imaginei que isso daria um erro de sintaxe, porque o if ele espera Ah, um entendi. true, né? Aí, tipo, uma Aham, atribuição, eu não sabia que ele ia. Uma atribuição da true, não sabia disso. é. Porque se você tenta colocar aqui, ó, num é do tipo float, né? Se você tenta colocar um texto, se você faz assim, ó, se aí num recebe a, por exemplo. Se você tenta fazer isso daqui, ó, ele vai gerar uma exceção, vai retornar falso e gera uma exceção. Se você não botar isso dentro de um try catch, vai inclusive abendar o programa. Agora, se você coloca se aí coloca num recebe 3, num é do tipo numérico, beleza, ele coloca o valor em num e retorna true para você. Como ele vai retornar true, porque não deu sucesso, aí ele vai entrar aqui e vai executar isso daqui. Ó. Isso funciona para C, para Java, para Python, para PHP. O bom aqui desse curso, não sei se vocês repararam, embora eu goste de usar o código numa determinada linguagem de programação, mas os conceitos são universais, ó. C++, PHP. Então, quem quer trabalhar aí com alguma dessas linguagens, a única linguagem que não é assim vai ser o Pascal e o COBOL. No Pascal e no COBOL, o igual é atribuição. O igual é igual mesmo. E a atribuição é 2 pontos iguais. Tudo bem, gente? Então, ó, 2 pontos igual é atribuição no Pascal e no COBOL. E a igualdade é igual mesmo. Agora, C, Java, Python, PHP, JavaScript, o igual é igual, igual. E o diferente é exclamação igual, porque a exclamação nega o que vem depois. Professor, e nas linguagens como Pascal, COBOL, BASIC, o igual é o igual. O diferente é como? O diferente é menor, maior. Se você faz esse comando aqui, ó, equivale ao diferente. É o mesmo comando utilizado na linguagem SQL. Não sei se vocês já repararam. Structured Query Language, uma linguagem de consulta em banco de dados, o diferente é assim. Igual acontece no Pascal e no COBOL. E o igual é assim. Igual acontece no Pascal e no COBOL. Já no C, Java, Python, C++, PHP, JavaScript, Node.js, o igual é igual, igual e o diferente é exclamação igual. Prometam para mim que nunca mais vão esquecer isso, amigos. Examinador adora pedir isso para vocês nas entrevistas aí fora, só para tirar candidato do páreo. Eita, olha essa daqui, galera, ó. Essa foi dolorosa, hein? Vamos dar uma olhada aqui nela, ó. Ele pede para analisar o programa 6 anexado. Deixa eu baixar o programa 6 para a gente ver o que fala dentro dele. Ó, extrair anexo, algoritmo 2.pdf. Deixa eu abrir aqui. Vocês receberam esse anexo aqui na hora de fazer a prova, algoritmos 2. Como é o nome mesmo do... Como é o nome do anexo? Extrair anexo. C provas algoritmos 2. C provas 55. C provas 55. Eu mandei esse arquivo aqui para vocês. Algoritmos 2. Ó, eu mandei esse arquivo aqui, esse PDF. Ele pede para analisar o programa 6, ó. Vamos fazer uma análise rápida do programa 6. Ele pede aqui a média para aprovação na escola
Aí ele pede os valores da nota 1, nota 2, nota 3, depois calcula a média e depois mostra a quantidade de alunos que foram aprovados com média, conforme a média digitada. Ok, show de bola. Vamos ver então o que a questão pergunta. Ó. A questão pergunta o seguinte. Ela pergunta o seguinte. Ela pede a opção incorreta. Ah, pode ter sido isso aqui então, né, galera? Eu já vi que nessa turma o povo não lê o enunciado. Isso, ó, metade da turma que respondeu a letra E. Vamos ver o que diz a letra E. Nenhum erro ocorrerá na execução do programa, independente do que o usuário informar no terceiro valor do algoritmo. Vamos ver o que ele informa no terceiro valor. No primeiro valor, ele pede a média. No segundo valor, ele pede qual é o sexo do aluno. E no terceiro valor, ele pede o nome. O nome, como é uma variável do tipo texto, tanto faz, galera. Ó. Posso botar qualquer valor ali, posso botar número, posso botar a palavra true, posso botar a palavra false, posso botar um número, posso botar qualquer coisa, porque a variável é do tipo texto. Texto aceita qualquer coisa. Então, isso daqui, ó, nenhum erro ocorrerá na execução do programa, independente do que o usuário informar no terceiro valor. Está correto, mas muita gente botou errado. Talvez porque não tenha vindo aqui no programa e visto. Ó, o primeiro valor, ele pede a média. A média é do tipo float. Se eu não botar um valor, se eu botar um valor texto aqui, por exemplo, ele vai dar erro. O segundo valor que ele pede é o sexo do aluno, ó. E o terceiro valor que ele pede é o nome, ó, txt nome. Então, aqui, ó, scanf txt nome. Então, se qualquer coisa, como é uma variável do tipo texto, qualquer coisa que eu colocar ali, ele vai aceitar. Deixa eu ver quem foi que acertou essa questão. De novo, aí, Erickson. Parabéns, Erickson. Erickson é o cara. Acertou, deve ter gabaritado essa prova. Parabéns, Erickson. Show de bola. Deixa eu ver, essas aqui tem que analisar. Essa daqui, ó. Metade da turma acertou. Aff, credo, essa questão. Todo mundo errou. Nem o Erickson salvou, ó. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Nem o Erickson acertou essa questão. 60% da turma responderam a letra A e outros 40% da turma respondendo a letra C. O gabarito da questão, eu vou botar de verde aqui, a letra E, ó. O gabarito da questão é a letra E. Já vou analisar logo a letra E para ver se é isso mesmo, se ela está correta. Ela fala assim, ó. Se o usuário informar o valor 3,5 e teclar Enter, depois informar o valor 4,5 e teclar Enter, e por fim o valor 3,55 e teclar Enter, o programa exibe a mensagem triângulo escaleno. Então vamos ver, só relembrando, né, gente, os três tipos de triângulo. Nós temos três tipos de triângulo. Ele pode ter todos os lados iguais. Então, se eu tiver A igual a B igual a C, é de equidade, de igualdade. Esse é o equilátero. Existe o triângulo que todos os três lados são iguais, equilátero. Equide, igual, equidade, equilátero. Existe um triângulo que ele tem dois lados iguais, A e B são iguais, e ele tem um lado C diferente, ó, que é pode um triângulo que a gente tem aqui, ele é o isósceles, triângulo isósceles. E nós temos o pior de todos, que é o escaleno, que o escaleno é cada lado tem um tamanho diferente, ó. Então, eu poderia fazer um escaleno bem assim, ó. Cada lado tem um tamanho diferente. Esse é o escaleno. Os três são diferentes. Então, vamos lá ver o que... Isso aqui é básico, tá, gente? É a terceira série do primeiro grau. Lá há 20 anos atrás. Então, vamos ver.
Ele faz assim, ele pede os valores para o usuário aqui, ó, informe o valor de x, y e z. E aí ele faz o seguinte, se x for diferente de y e x for diferente de z e y diferente de z, ele imprime escaleno. Tá certo isso daqui. Se não, se o x for igual ao y e igual ao z, então ele imprime o equilátero. Tá certo também. Se não, ele imprime o isósceles. Sinal que dois dos lados estão corretos. Beleza. Então ele pede aqui a opção correta, ó. A opção correta, ele diz assim, ó, se o usuário informar 3,5, 4,5 e 3,55, triângulo escaleno. Correto. Por que ninguém acertou essa questão? Pode falar. Deixa eu ver quem foi que levantou aqui. Pode falar, Jean. Fica à vontade. Eu de novo. Volta na questão lá, professor. No caso, o operador lógico E, não são dois E comerciais? Ah, boa pergunta. Porque assim, por isso que ia dar um erro de lógica, porque, assim, ao menos o que eu entendo, tem que ser dois E's comerciais para ele poder executar. Foi ótimo você ter perguntado isso. Quando que a gente usa dois E's comerciais e quando que a gente usa um E comercial só? A mesma coisa com pipe, tá, gente? Quando que a gente usa o pipe e quando que a gente usa um só? Você pode usar os dois. Você vai usar um só. Vou dar um exemplo aqui do pipe, por exemplo. Se eu chego para vocês e falo assim, ó, se A for maior que B, se A for maior que B ou B for maior que C, então faz alguma coisa. Quando eu coloco um pipe só, o que ele faz? O ou, se pelo menos uma delas for verdade, a premissa toda é verdadeira. Se você coloca um pipe só, ele vai ter, o compilador testa a primeira. Se ela já for verdade, ele nem perde tempo testando as outras. Se você coloca pipe, se a primeira for verdade, ainda assim ele vai testar as outras. Isso faz com que o programa rode mais rápido. Por quê? Porque com um E comercial só, o que acontece? Eu chego para vocês e falo assim, ó, se A for maior que B e eu coloco um E só, ó, e B for maior que C, se eu coloco um E só e esse daqui, ó, já for falso, ele nem perde tempo testando os outros, porque o E exige que todos sejam verdadeiros. Quando você coloca um E comercial só, se o primeiro falhar, o algoritmo nem perde tempo testando os outros. Isso é útil quando você tem instruções muito complexas. Por exemplo, a segunda-feira agora é o prazo final para vocês declararem o imposto de renda. O sistema do imposto de renda foi feito por nós, lá no SERPRO, para a Receita Federal. Nós temos instruções dessas que são muito complexas. A gente fala assim, ó, se o cara tem dependente e se um dos dependentes consumiu escola privada no ano de exercício e a escola, o valor for acima de tanto, e tem muitos Zs. E aí, o que acontece? Se o primeiro falhar, eu não quero nem perder tempo analisando os outros. Então, eu coloco um E comercial só. Se eu quiser que ainda assim, mesmo que o primeiro falhe, que ele teste todas as outras opções, aí eu coloco o E duplo. Então, isso funciona para o Python, isso funciona para o Python não, porque Python é end, né? Não funciona para o Python. Isso funciona para o C, funciona para o Java, funciona para o C++. Então, existe a diferença de um E comercial só e dois E's comerciais. Quando eu coloquei um E comercial só aqui, eu quero que, se essa primeira falhar, ele nem perca tempo testando as outras. Porque não me interessa mais. Para ser triângulo escaleno, os três têm que ser diferentes. Se um é igual, então já não é escaleno. Eu nem perco tempo testando os lados B e C do triângulo. Consegui esclarecer sua dúvida, Jean? Conseguiu, sim. Eu não tinha esse conhecimento a respeito do comercial, não. Boa. Então, ó, o bom da gente estar revendo aqui é isso, né? Porque aí, ó, olha que estranho. Vocês estavam chegando no final do curso, eu acho que vocês já estão formando já, e nunca tinham ouvido falar disso. Olha que grave. Já pensou se cai numa entrevista aí fora?
você iria dizer que o código estaria... Ou então, se alguém fala assim, ó, como é que eu posso fazer para melhorar esse código aqui? Então, ó, se você não quer perder tempo testando tudo, coloca um e-comercial só. Porque se o primeiro estourar, ele nem perde tempo olhando os outros. Agora, se você coloca aqui, ó, em vez de um e-comercial, se você coloca os dois, você está falando o que para a linguagem? Você está falando assim, ó, mesmo se falhar no início, eu quero que você faça todos os testes até o final. Isso pode ser útil quando um desses testes aqui é uma chamada de uma função, por exemplo, que retorna verdadeiro ou falso. Eu preciso executar a função de qualquer jeito, mesmo que aqui atrás já tenha falhado. Ó, então eu coloco o E duplo. Tudo bem, amigos? Então, por esse motivo aqui, ó, eu tive muita gente marcando a letra C e mais da metade da turma marcando a letra A. A letra A diz que o programa não compila por haver erros de sintaxe. Pode ter sido isso, então, né, gente? Eu peço até que quem quiser botar esse código, eu vou copiar aqui, ó, o código, vou botar no chat, para vocês executarem e ver que vai funcionar, ó. Vou colocar aqui para vocês, tá? Ó, vou copiar o código do programa, vou colocar no chat, para quem quiser executar depois, vai ver que ele vai funcionar com sucesso. Não deixa de executar, tá? Para você testar que realmente é assim. E assim a gente finaliza a análise das nossas questões, amigos. Deixa eu olhar aqui como é que foi o resultado geral da turma. O resultado geral, algoritmos avançados. Essa foi a unidade 2 para a turma de sábado. Histograma de acertos. Olha aqui, ó, esse foi o resultado. Vou comparar com o primeiro, tá? Da primeira prova, ó. Na primeira prova, que vocês fizeram para mim, teste diagnóstico, que era só conhecimentos básicos, aqui no eixo X, ó, eu tenho a quantidade de questões, tá vendo, ó? Foram 40 questões. No eixo Y, eu tenho a quantidade de alunos. Então, ó, na primeira avaliação, eu tive 2 alunos acertando 31 itens, olha que beleza. Um aluno acertando 28, um aluno acertando 23 e 2 alunos acertando 21. Eu fiquei muito contente, porque o meio da prova está bem aqui, ó, em 20 questões. Então, eu tive 2, 4, 6 alunos acertando mais da metade da prova e somente um aluno acertando 15 itens. Isso foi a prova 1. Na 2, que vocês fizeram para mim na semana passada, observem que o gráfico já dá uma deslocada para a esquerda, ó. Eu continuei tendo dois alunos aqui acertando mais da metade da prova. Um deles deve ter sido aí o Erickson. Quem foi o outro? Quem foi o outro que acertou mais da metade? Foi quem? O Eu Jean? acertei 27. Ah, show de bola. Ó, Jean e o Erickson aqui, ó. E eu tive 1, 2, 3, 4 alunos acertando menos da metade. Só que aqui, amigos, a gente ainda está no lado fácil de programação, que ainda é estruturas condicionais. Hoje, eu vou disparar para vocês a lista de exercícios com 40 questões, agora já um pouco mais avançado, tá? Que é a parte de estruturas repetição. Então, o que acontece? O mesmo esquema da semana passada. Eu vou gerar para vocês um exercício agora, para vocês me entregarem em qualquer horário durante o final de semana, até domingo, 23 horas e 59 minutos. Façam com calma, façam num momento assim que você estiver tranquilo, sem ninguém te perturbando. Dê foco, dê atenção, amigos. Pensem que você está numa entrevista de emprego. Pensem que você está numa prova de concurso. Foco, preste atenção no enunciado. Tente fazer essa questão como se ela valesse uma vaga, que é o que acontece aí no mercado. 99% dos casos vocês vão ser entrevistados para uma vaga qualquer, desenvolvedor, área de governança, área de redes, área de banco de dados. Faça essa prova como se você estivesse na entrevista. Você vai fazer, vai responder, vai me mandar as respostas. Na semana que vem a gente se encontra para eu analisar, ver como é que vocês se saíram e aí a gente tirar a dúvida das questões que foram mais erradas. Por quê? Porque isso é o que vocês vão passar lá no mercado, lá fora.
E o meu objetivo aqui é treinar vocês para o mercado. Ah, professor, mas eu só quero passar nessa disciplina e pegar logo meu diploma, porque eu não quero... Tudo bem, mas o meu objetivo vai ser como se você quisesse atuar no mercado com isso. E eu acho que vale muito a pena, amigos, porque os salários são muito bons. Então, faça esse exercício que eu vou te mandar agora. Vão ser, de novo, 40 questões. Reserve um horário no seu fim de semana, um horário bem calmo, que ninguém te atrapalhe. Sempre faça essas questões como se você estivesse numa entrevista de emprego mesmo. Porque aí, dessa forma, a gente vai analisar na semana que vem, ver como é que você se saiu, para a gente poder ver quais são as suas deficiências para que você possa passar nas entrevistas aí fora. Tudo bem, amigos? Podemos combinar assim? Beleza, professor. Beleza, professor. Eu vou pegar esse vídeo, vou postar no YouTube agora, para quem quiser rever novamente essas questões, igual eu fiz com as 2 aulas das semanas anteriores, e a gente se encontra, então, na semana que vem, nesse mesmo horário. Por favor, coloquem a matrícula aí, só para eu registrar a presença de vocês. Coloquem a matrícula, temos 6 alunos, são sempre os mesmos 6, né? É o Pedro, o Yuri, o Anderson, temos o Jean também, o Marcos Vinícius, o Erickson, está faltando só mais um. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não, tá aí os 6. Estão aí os 6. Então, amigo, Pedro, Yuri, Anderson, Jean, Marcos, Erickson, muito obrigado pela presença. Façam esse exercício durante essa semana com bastante calma, com bastante atenção, como se você estivesse na entrevista. Podemos combinar assim? Beleza. No caso, essa semana não, é só final de semana, né? Até domingo, né? Isso, até amanhã, às 11 horas da noite e 59 minutos. Perfeito. Façam com calma, tá, amigos? Bem tranquilo, como se você estivesse na entrevista mesmo. E aí, na semana que vem, a gente vai analisar as questões que vocês mais erraram e tirar essas dúvidas que eu acho que são riquíssimas. Eu agradeço a presença de vocês. A gente se encontra, então, na semana que vem. Muito obrigado. Pode falar. Deixa eu te falar, eu tava com um problema aí de baixar o CIS Prova aí o Alex até me ajudou, mas só que eu perdi esses 2 trabalhos. Quando ele me mandou, que o meu Windows 7 eu não tava conseguindo, né? Ele foi e me mandou, entendeu? Aí quando eu baixei já era muito tarde, eu não fiz essas 2 atividades que o senhor mandou. Vai ter algum problema? Tem como fazer? Então, eu vou abrir uma exceção para o seu caso. Me faz um favor, então, durante a semana, você consegue fazer esse final de semana? Às 3? Pode, eu consigo, mas vou ter que ter um tempo maior, né? Não, o tempo é bem dilatado. Você tem 4 horas para fazer cada um. É bem tranquilo, pode ficar despreocupado. Esse final de semana, professor, tá complicado, porque eu tô no TCC também, eu tô focando mais lá, falar a verdade pro senhor. Então aborta esses outros 2, faz esse, então deixa quieto os que passaram e faz esse que eu te mandei hoje. Então tá bom, pessoal. É só para explicar aí porque eu não fiz as outras, que eu não estava conseguindo baixar os sistemas lá, o XPro, tá bom? Ah, beleza. Show de bola. Mas aí pode falar, Marcos. Pode falar. Não, professor, eu estou fazendo TCC junto com o Marcos, né, também. Aí eu ia falar para o senhor, de repente, esse dia. Mas a solução o senhor já deu, não tem problema, já está tudo certo. É que a gente vai se reunir hoje, praticamente o dia todo, e amanhã também. Ah, entendi. Entendeu? Não, aí, então mas faz o seguinte, vocês conseguem fazer na segunda-feira? Se o senhor abrisse a oportunidade de fazer até na segunda, seria muito bom, professor. Ah, então, por favor, pode ser. Viu, Marcos? Não, vou fazer o seguinte, eu vou abrir para todo mundo, então, vou abrir aqui até segunda-feira, meia-noite, segunda para terça, tá? Então, vocês vão ter sábado, domingo e segunda, o dia todo. Tá bom, professor, valeu. Beleza? Aí, Marcos, faz os que você também não conseguiu fazer, tá? Tá bom, eu vou tentar, professor, mas tá bom. Beleza, então. Amigos, muito obrigado pela presença. A gente se encontra, então, no sábado que vem. Beleza, obrigado, professor. Até mais. Professor, pode falar. Só uma dúvida, não é sobre a aula, não. É só uma outra coisa. O senhor, durante Claro, fica à vontade.
Durante a aula, o senhor mostrou um print do hackathon da Stefanini, né? Isso. Você participou dele? Sim, eu estou participando agora, esse que está tendo que coisa agora. boa. Aí eu recebi um e-mail agora dizendo que eu fui aprovado para a próxima etapa. Aí o senhor falou que tem outra prova agora em junho, então tipo, eu já fiz uma outra prova que teve, só que era questões bem simples. Aí vai ter uma agora com um nível mais avançado agora. Que era bem Isso, básico o que eu exatamente. fiz. Primeiro vocês fizeram uma só de nivelamento, só para a gente saber quem iria continuar. Vocês vão fazer uma mais técnica e depois vocês vão fazer uma direto na máquina, viu? Então, vai preparando essas nossas aulas como alicerce, porque as próximas avaliações vão ser um nível mais alto. Beleza. E parabéns por estar participando. É uma empresa muito boa. Você está fazendo para qual vaga? Para cientista, desenvolvedor ou aquela de banco de dados? A desenvolvedor mesmo. Desenvolvedor, ótimo, show de bola. Faço voto de que você arrebente e seja aprovado no final. Esse é o meu objetivo. Fazer o melhor lá. Beleza, professor. Então, Sim. bom final de semana aí pro senhor. E até Você também. Até semana que vem. Obrigado pela presença. Tchau.